mais uma vez refutando o nerd. Isso já tá virando uma série do canal. De qualquer jeito, vamos lembrar de uma coisa importante: não é o Peter quem faz os roteiros, e nesse vídeo isso fica explícito. Apesar disso, é uma quantidade imensa de desinformação que foi passada aqui, e muita gente caiu nisso porque foram usadas técnicas de argumentação para convencer através de argumentos falhos, mas eu vou abordar tudo isso nesse vídeo. O fato é que ele trouxe uma teoria que não tem nenhuma base, porém elaborou como se o mangá deixasse explícito isso, quando as evidências simplesmente não fazem o menor sentido. Mas não se preocupem, pois vocês vão sair desse vídeo entendendo tudo sobre o assunto. Caso goste do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para me apoiar a continuar fazendo vídeos como esse. E vamos ao começo. Eu de verdade tenho minhas dúvidas, né? Porque eu sempre penso, porra, acho que agora o Saitama vai encontrar alguém à altura. Acho que rola isso com vocês também, né? Só que eu vou mostrar pra vocês hoje, vai ser uma explosão de cabeças. Porque o mangá pode ter mostrado que o Saitama não é só muito poderoso. Ele é literalmente invencível, é impossível derrotar um cara desse. Então, galera, pra começar, vamos entender quais são as características de alguém invencível. A gente tem que entender o que é invencibilidade. Um ser invencível tem que ser incapaz de perder. Não importa que apareça para enfrentar ele, ele vai vencer e ponto. Essa característica de vencer todo mundo se aplica ao Saitama, concorda? Tá lá, tem no Saitama. Então agora todo mundo que ele enfrentou, não importa quem, ele venceu. O Peter diz: vamos ver quais são as características de alguém invencível. Isso é uma palavra no plural, pois existem diversas características necessárias, e atender apenas uma delas não significa ser invencível. Por exemplo, vamos listar algumas. Primeiramente, imunidade total. Um ser verdadeiramente e literalmente invencível não pode ser danificado, prejudicado ou afetado negativamente por nenhum meio físico, mental, emocional, mágico ou tecnológico. Caso contrário, ele não pode ser invencível, pois mesmo que ele não tenha sido derrotado até hoje, se ele pode ser afetado, ele pode ser vencido. O Saitama cumpre esse requisito? Não. No Guia sobre o Boros, em sua terceira forma, é dito que ele deixou o Saitama meio ferido. O Saitama foi ferido superficialmente. De qualquer jeito, essa é a menor das provas. O Saitama recebeu um soco do Garou, que nem arranhou ele, dizendo para o garoto não se preocupar, pois ele não seria ferido. Mas contra o Garou cósmico, o próprio Saitama admitiu que foi ferido, dizendo que tinha prometido ao garoto que não se machucaria, deixando explícito que o Garou conseguia causar dano nele, o que é um negócio óbvio considerando que é mostrado ele cuspindo sangue após receber um dos socos do Garou. Além disso, ele foi afetado até pela telecinese da Tatsumaki, que fez os músculos dele tremerem. Claro que não recebeu nenhum dano físico, porque ele é muito superior fisicamente a ela. A Tatsumaki não tem potência de ataque o suficiente para ferir ele, mas isso mostra explicitamente como ele não é invulnerável ao ataque. Ele literalmente foi afetado, mas apenas não pôde ser ferido por ser muito superior. Sendo assim, ele já não atende ao primeiro requisito entre as características de um ser invencível, lembrando que essas são características essenciais e necessárias, pois caso não se cumpra um dos requisitos, é porque logicamente possui uma vulnerabilidade e pode ser derrotado através disso. Em segundo lugar, a supremacia em habilidade. É necessário possuir habilidades superiores em todas as áreas relevantes, como força, velocidade, inteligência, etc., em comparação com qualquer adversário. O Saitama não passa nem do próprio verso, sendo que o God tem poderes infinitamente superiores ao Saitama, muito menos em comparação com outros versos. O Saitama não está nem minimamente próximo de ter habilidades superiores a qualquer um. Em terceiro lugar, invulnerabilidade, precisando ser imune a todos os tipos de ataques, não importando a origem ou a natureza dos mesmos. Mais um requisito que o Saitama não cumpre, como eu já mostrei, já que literalmente ele foi ferido pelo Garou. Ele não tem nenhum tipo de invulnerabilidade. Eu nem preciso continuar isso porque é algo óbvio. Na verdade, por tudo que já foi demonstrado no mangá, foi literalmente provado que ele não é invencível, já que ele literalmente pode ser ferido, e ele apenas foi muito superior aos oponentes dele, e isso já foi explicado pelo próprio Murata, que afirma que o Saitama foi criado para ser um personagem que já inicia em seu máximo, como um personagem de videogame que inicia no nível do final do jogo desde o início. É óbvio que o Saitama vai vencer todo mundo, ele é o mais forte, mas não é invencível, já que ele literalmente pode ser prejudicado negativamente, o que significa que basta ser mais forte do que ele para derrotá-lo. Além disso, o próprio gráfico de evolução mostra que o Saitama precisou ficar mais forte para superar o Garou, e conseguiu vencê-lo facilmente porque a sua evolução é muito mais rápida, ou seja, ele não tem uma força infinita ou qualquer besteira dessas, ele apenas evolui em uma quantidade finita com o decorrer do tempo. Esse argumento do nerd se trata de uma falácia de generalização apressada, assumindo que porque o Saitama nunca perdeu até agora, isso significa necessariamente que ele nunca poderá perder no futuro.
Essa é uma generalização baseada em um número limitado de experiências ou eventos passados, sem considerar a possibilidade de encontrar um adversário mais forte ou uma situação imprevista no futuro. A conclusão de que o Saitama é invencível porque nunca foi derrotado não é logicamente suportada apenas pelo fato de não ter perdido até o presente momento. Essa é uma extrapolação injustificada dos dados disponíveis. Para piorar, esse argumento também se enquadra como uma falácia sem limites ou NLF, que é justamente quando alguém afirma que porque algo não demonstrou nenhum limite, ou apenas certos limites, então não tem nenhum ou apenas os demonstrados. Exatamente isso que o Peter faz ao afirmar que ninguém pode derrotá-lo porque não o fizeram até o momento. Só para esclarecer, designa-se por falácia um raciocínio errado com aparência de verdadeiro. Na lógica e na retórica, uma falácia é um argumento logicamente incoerente, sem fundamento, inválido ou falho na tentativa de provar eficazmente o que alega. Argumentos que se destinam à persuasão podem parecer convincentes para grande parte do público, apesar de conterem falácias, mas não deixam de ser falsos por causa disso. Esse argumento aparenta ser um sofisma, já que o próprio Peter menciona as características de ser invencível e depois foge da própria linha de raciocínio para pegar apenas uma das características e fazer um salto lógico para dizer que ele é invencível. Novamente, só para esclarecer, um sofisma é um argumento que aparentemente é convincente, mas logicamente falacioso. Ele é construído de forma a enganar ou confundir o interlocutor, muitas vezes explorando falhas na lógica, e pode parecer válido à primeira vista, mas quando examinado mais de perto, revela-se inválido ou insustentável. Em essência, é uma forma de raciocínio enganoso usada para manipular a opinião ou persuadir os outros sem recorrer a argumentos sólidos. Esse é o motivo de encontrarmos tantas pessoas concordando com o vídeo e acreditando que o Saitama seria onipotente, apesar de tudo isso se basear em uma lógica ridícula. Se pegarmos em One Piece, por exemplo, o Mihawk, ele nunca foi derrotado por ninguém até o atual momento. Na lógica do Nerd, ele seria um personagem invencível que não pode ser derrotado por ninguém. E isso que o Mihawk ainda tem citação de ser invencível, e já tem mais base que o próprio Saitama. Nesse ponto do vídeo, eu mostrei que o Saitama não é invencível, e já provei que é possível derrotá-lo sendo mais forte e ainda mostrei o motivo dele ser tão forte em relação aos vilões de One Punch Man. Mas de qualquer jeito, vamos analisar os próximos argumentos. Para isso a gente vai recorrer a um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche. Como Nietzsche era um filósofo, o papel dele era questionar tudo, né? Ser ou não ser, eis a questão. E de todos os grandes filósofos famosos, esse cara era de longe um dos mais técnicos. Então, sim, todas as análises dele eram carregadas de técnicas argumentativas. Quando ele começou a questionar a existência de Deus, por exemplo, ele concluiu que seria impossível existir dois deuses com a mesma característica do Deus cristão. Aliás, ele chegou nessa questão da dois onipotentes, né? Não conseguem conviver no mesmo espaço. Não dá pra existir dois onipotentes da tela azul. Foi exatamente assim, quando ele começou a questionar a existência de Deus, ele concluiu que seria impossível existir dois deuses com a mesma característica do Deus cristão, exatamente porque ele possui a onipotência como característica. Então não dá pra ter dois onipotentes. Resumindo, ele perguntou pra ele mesmo o que aconteceria se dois deuses onipotentes se engajassem em alguma disputa. Ele concluiu que isso seria impossível de acontecer. Porque se o Deus A vencer, isso significa que o Deus B não é onipotente. E se o Deus B vencesse, significa que o A não é onipotente. Isso iria contra a premissa desse questionamento. Então, isso é uma tela azul, isso é um paradoxo, é impossível de acontecer. O Nietzsche chamou isso de paradoxo da onipotência. E além disso, ele concluiu que se de fato dois deuses onipotentes existissem, é porque na verdade os dois são um só. Tipo The One Above All e The One Below All. Os dois são onipotentes porque no fim das contas os dois são o mesmo ser. Na verdade, a única conclusão do filósofo é que a onipotência implica ter um poder absoluto e ilimitado. Se algo é onipotente, não pode haver nada que limite seu poder. Se existem dois seres onipotentes, cada um teria que ser capaz de impor sua vontade absolutamente. No entanto, se ambos são realmente onipotentes, qualquer limitação que um impusesse ao outro violaria a definição de onipotência, criando uma contradição lógica. Cada um teria que ser capaz de limitar o poder do outro, o que é impossível se ambos são verdadeiramente onipotentes. Portanto, não podem haver dois seres onipotentes coexistindo, pois isso violaria a própria natureza do conceito da onipotência. Em outras palavras, ele argumenta a respeito da impossibilidade da coexistência de dois seres onipotentes, mas isso não implica que eles iriam ser um só, ou como vocês vão ver mais para frente no vídeo dele, se fundir. Bom, de qualquer jeito, eu vou deixar para explicar melhor essa questão quando chegar lá. Só que esse paradoxo, galera, não se limita só a seres onipotentes. Ele, na verdade, pode ser estendido a qualquer ser que possui uma característica absoluta, plena, como é o caso de um ser invencível. Vocês lembram que quando o Saitama viajou no tempo,
ele carregou com ele mesmo um núcleo do Genos, e logo depois dele derrotar o Genos, os dois Saitamas viraram um único ser. Algumas pessoas dizem que os Saitamas se fundiram por causa da mudança na linha do tempo, ou seja, se o Garou foi derrotado ali, então a luta no futuro não chegou a acontecer. E a linha do tempo fundiu os dois Saitamas para sumir com o Saitama do futuro. Se isso fosse verdade, também aconteceria isso com o núcleo do Genos, porque se o Garou foi derrotado antes dele arrancar o núcleo do Genos, então aquele núcleo do futuro que voltou na mão do Saitama deveria sumir. E não sumiu. Então espera aí. Se os Saitamas não se fundiram e os núcleos não se fundiram, é porque o Saitama tem alguma propriedade que o núcleo não tem. Que propriedade é essa? Lembra que o Nietzsche, filósofo, concluiu que dois seres invencíveis não podem existir na mesma realidade? Naquele momento que o Saitama voltou no tempo, dois Saitamas compartilharam a mesma realidade. Mas se eles forem literalmente invencíveis, é porque os dois são um só. Mas como eles estavam em corpos diferentes, então na verdade o que aconteceu foi que a realidade fez os dois Saitamas se fundirem para preservar a característica de invencibilidade dos dois. Os Saitamas se fundiram e os núcleos não, porque o Saitama é invencível e o núcleo é só um objeto. Tem vários problemas nessa linha de raciocínio. Primeiramente, a ideia de que o Saitama é invencível, e seria essa característica que os dois compartilham, é uma característica totalmente aleatória e jogada sem base nenhuma, de forma a tentar fazer você acreditar. É uma conclusão não implícita na premissa. Note que ele mesmo fala, se os dois fossem invencíveis, é porque eles seriam um só. Isso é porque se o Saitama fosse invencível, isso funcionaria para provar que ele está seguindo o paradoxo de Nietzsche, mas não o contrário, pois ser um só não prova ser invencível, é uma falsa analogia. Mas se eles forem literalmente invencíveis, é porque os dois são um só. O motivo deles se fundir, de acordo com o Peter, é porque eles compartilham uma característica que os torna um só. Só tem um problema. O Saitama é um só com o Saitama. Literalmente ele não precisa compartilhar uma característica como a invencibilidade ou onipotência. O Saitama é o mesmo ser que o Saitama, e isso também entra dentro da própria lógica do Peter. Em outras palavras, o Peter não deu absolutamente nenhum argumento para o Saitama ser invencível. Até esse ponto do vídeo, o único argumento para o Saitama ser invencível é que ninguém derrotou ele até o momento. Só para reforçar, nesse argumento atual, ele basicamente disse: a realidade identifica o Saitama como um só ser por conta da invencibilidade, então precisa unir ele. A questão é que, como eu disse antes, eles são um só ser no sentido literal. Isso é basicamente um non sequitur, uma falácia lógica na qual a conclusão não decorre das premissas, pois a premissa é que o Saitama se junta por um paradoxo que faz os dois serem o mesmo por uma característica em comum, e a conclusão é que essa característica é a invencibilidade, quando na verdade os dois já são o mesmo ser em corpos diferentes, ou na verdade nem diferentes, apenas em uma linha do tempo diferente. Além disso, também está sendo cometida uma falácia de falsa analogia, que ocorre quando se assume que duas coisas que compartilham alguma semelhança são idênticos em todos os aspectos relevantes, o que não é necessariamente uma verdade. Nesse argumento, se assume que por conta da teoria que sugere que dois seres onipotentes se fundiriam e o Saitama se fundiu com a sua versão do passado, então o Saitama deve ser invencível. O raciocínio falha ao assumir que a semelhança, que é a fusão, entre as duas situações, que é a do Saitama e dos seres onipotentes, significa que todas as outras propriedades, como a onipotência e nesse caso, a invencibilidade, também se aplicam. Além disso, como expliquei anteriormente, a própria teoria não implica que haveria uma fusão, o que significa que o argumento está errado em todos os aspectos. Para finalizar a linha de raciocínio, a questão do Genos pode acontecer simplesmente porque o núcleo não é um ser e sim um objeto, e nesse momento, existe de forma totalmente diferente de seu núcleo, o que significa que a realidade não reconhece eles como o mesmo ser, enquanto o Saitama ainda é o mesmo. Só um adendo é que isso apenas prova que o Saitama está sujeito a paradoxos temporais, e se ele fosse invencível, obviamente, não estaria sujeito a isso, já que ele seria imune a absolutamente tudo. Porém, ele mostrou ser afetado por paradoxos temporais ou mesmo alterações da realidade, mostrando como ele é vencível. Eu acho que isso faz muito sentido, galera. Primeiro porque até agora isso se mostrou real. Tá na nossa cara isso. O Saitama deita qualquer um na porrada. E segundo porque todas as consequências que se espera de um ser invencível, como por exemplo não poder coexistir com outro igual a ele, também se aplicou a ele. A esse ponto, esse argumento já deve parecer ridículo. Essas nem ao menos são as características essenciais de um ser onipotente ou invencível, e a fusão não está prevista na teoria de Nietzsche. Pode mandar o Goku, o Bills, o Broly, o Daishinkan, não vai dar em nada. Pelo menos aqui fica claro. Toda essa teoria é mirabolante e com bases falaciosas só foi criada para tentar provar de forma enganosa que Saitama é solo ficção, que ele pode derrotar o Goku, a Marvel, DC, entre outros, sem precisar de feitos, citações ou qualquer informação canônica,
A base é unicamente uma teoria que não está implícita no mangá. Bom, esse foi o vídeo. Tentei refutar todos os pontos que o Peter levantou como argumento e mostrar o motivo de tanta gente acabar caindo na desinformação por não se aprofundar nos argumentos. Espero que tenham gostado e entendido, e nos vemos em um próximo vídeo.